Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Adelson. Eu quero gravar esse vídeo hoje para contar uma pequena história e tentar fazer com que as pessoas entendam como é que ocorre certos tipos de crenças. Bom, antes de começar, eu sei que eu posso falar algo que venha de encontro à realidade de algumas pessoas. Eu sei que eu posso estar falando coisas que desagradem a muitos, mas como eu sou uma pessoa que gosto de colocar assim alguns desafios, eu procuro falar algo assim que as pessoas pensem, raciocinem. Bom, vamos começar. Havia um garoto, ele deveria ter na faixa de seus 10, 11 ou 12 anos de idade. E ele queria mostrar para as pessoas, para aquela sua turminha da mesma faixa etária de idade, que ele era uma pessoa muito corajosa. E o que ele fez? Na casa dele havia um lugar que era totalmente escuro à noite. E muitos tinham medo de adentrar nesse local, devido a histórias que se haviam contado, histórias assim assustadoras. E o que foi que ele fez? Para mostrar, ele disse que entraria nesse local, para provar que ele era corajoso. Mas ele não contava que uma pessoa mal intencionada iria pregar-lhe um grande susto. O que foi que essa pessoa fez? Arrodeou e ficou aguardando ele nessa escuridão. Uma pessoa bem mais velha, é lógico. E então ele foi. Ele seguiu nesse local e outros garotos também seguiram ele atrás, apoiado na coragem dele. E então essa pessoa mal intencionada deu-lhe um susto. Ele se assustou, se traumatizou, saiu gritando. Naquele momento ele não esperava que aquilo que fosse acontecer. E a partir desse dia, esse garoto passou a acreditar em tudo que lhe contavam. Todas as histórias para ele, era verdadeira. Mula sem cabeça, lobisomem, vampiro, fantasma, curupira, eu posso citar aqui dezenas, centenas. E então, a partir desse dia, ele ficou praticamente traumatizado. E por que eu estou contando essa história? Muitos de nós ouvimos, quando éramos criança, que existiam certo tipo de personagens. Saci Pererê, Mula sem cabeça, Cuca, e todas as crianças da época ficavam assustadas ao ouvirem esse tipo de história. Bom, e até hoje, na fase adulta, eu acredito que tem muitas pessoas que ainda acreditam nesse tipo de história. E o que eu quero dizer com isso? Bom, quando nós éramos criança, era normal, era natural acreditarmos nesse tipo de coisa, mas na fase adulta, isso já não é mais suficiente para nos fazer acreditar em algo que não existe. Mas e por que muitos ainda acreditam? É que muitos ainda ficaram tão impressionados com esse tipo de histórias que ainda passam a acreditar.
Eu quero citar aqui algo assim que as pessoas podem até achar que é besteira da minha parte, mas vamos lá. Quando criança, nós acreditávamos nisso, mas quando adulto, nós temos que aprender a questionar. Bom, coisas que não existem. Esses dias eu estava lendo uma passagem na Bíblia, onde Moisés ele bateu com o cajado e o mar se abriu. O mar se abriu e todos passaram. Bom, aí eu fiquei pensando, como é que as pessoas hoje em dia podem acreditar em uma situação dessa? Você contando para uma criança dá para entender, mas para um adulto... Aí eu analisei muito, Moisés, ele pode ter feito o seguinte: como ele era o líder daquele povo, ele tinha a total liberdade para transitar na cidade, fora da cidade, porque ele estava numa posição de liderança. E então, o que foi que ele fez? Ele saiu e ele percebeu que naquele mar havia, como todos os lugares acontecem, a maré cheia e a maré baixa. E ele percebeu também que havia os horários. E daí foi simples. Ele chamou o povo no horário de maré baixa e aí atravessou esse rio. E ele calculou o horário em que o faraó iria atrás deles. E esse horário foi exatamente o horário que que a maré encheu, impossibilitando que o faraó fosse atrás deles. E então eu faço mais ou menos essa comparação de coisas que as pessoas acreditam, achando que é verdade, e coisas que, na verdade, são histórias inventadas. Bom, eu assisti a filmes mostrando que o Mar Vermelho se abriu, e para mim isso só existe em uma superprodução, que na realidade o mar se abre, se fecha simplesmente em maré baixa e maré alta. Isso são coisas normais, não é coisa do outro mundo. E tem mais. Eu ouvi dizer também que Deus havia usado uma jumenta para falar com um tal de Balaão. Eu não sei se é profeta ou não, ainda não me aprofundei disso. Bom, e pela explicação dessa passagem é que Deus não achou ninguém para poder falar com ele e só tinha a jumenta. E nós sabemos que o único animal, quer dizer, que eu saiba, que pode se comunicar, falar como os seres humanos falar, e não é nem falar, é repetir, é o papagaio. Se a pessoa que escreveu isso dissesse, Deus usou um papagaio, aí sim, mas usou eu nunca vi cavalo, cachorro, gato, galinha, nunca vi nenhum tipo desses animais falar, e eu vou acreditar nisso. Você contar isso para uma criança, é lógico que a criança vai acreditar, está naquela fase fértil da imaginação, mas para um adulto formado acreditar, e tem outras coisas também que nós temos que ter muito cuidado. Bom, essa história que eu contei anteriormente, logo no começo, foi para mostrar para vocês como é que acontece assim uma crença em algo que não existe. É através do medo. E muitas pessoas acreditam nesses contos de fadas porque, na verdade, elas têm medo. Medo de quê? Medo da verdade. E por que as pessoas têm medo da verdade? Porque as pessoas não querem, buscar conhecimento, não querem aprender. Então tudo que elas ouvem e
e o que as pessoas dizem para elas que são verdade, elas tendem a acreditar. Por quê? Porque elas têm medo de aquilo não seja verdade. Então elas acreditam em uma mentira, porque elas têm medo daquilo não ser verdade. Porque elas precisam acreditar em algo, mesmo que seja uma grande mentira. Bom, eu gostaria de encerrar esse vídeo agora. Gostaria de pedir para vocês dar um like nesse vídeo. E também, isso que eu estou falando para vocês não é, na verdade, uma verdade absoluta. Que para mim não existe verdade absoluta. Apenas coisas questionáveis. E eu estou procurando questionar. Se você quiser contrapor ao que eu estou falando, fica-se à vontade. Bom, gostaria de agradecer a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.